Se tem algo que já reparamos sobre estilo, é que ele muda o tempo todo. Cortes de cabelo, a maneira como as pessoas se vestiam, sempre influenciados pelas celebridades. Personalidades do cinema e da música sempre ditaram tendência quando o assunto é sobrancelhas. Já foram muito finas nos anos 40, arqueadas em 60, naturais em 80 e nos anos 2000, Angelina Jolie aparece com as suas sobrancelhas arqueadas e finas, influenciando milhões de mulheres. Hoje vivemos um momento polarizado, onde uma parte opta por valorizar sua beleza natural e outra por transformar-se por completo. Como exemplo disso, a grande influenciadora digital Huda Beauty e a socialite Kim Kardashian. Desafiando os momentos de crise, o mercado de beleza está sempre em alta, com seus produtos e serviços. E o segmento de sobrancelhas vem chamando a atenção de grandes marcas que buscam inovar, lançando produtos específicos para essa região. Apesar da grande gama de produtos específicos para maquiar as sobrancelhas, muitas mulheres preferem micropigmentação para corrigir as suas falhas. E tem uma etapa muito importante nesse processo, que é o design. Apesar de ele ser diferente para cada pessoa, existem algumas normas, algumas regrinhas básicas que a gente deve seguir e eu vou mostrar para vocês agora. Antes de começar a falar para vocês sobre o design em si, eu quero falar que existe diferença entre um design para pinça, um design para sobrancelhas shadow e um design para sobrancelhas microblade, técnicas mais naturais. O design de pinça, você não vai conseguir executar grandes mudanças naquela sobrancelha e nem deve. Você vai acabar tendo que tirar mais pelinhos. Por exemplo, se ela tiver uma assimetria, você vai ter que tirar muitos pelinhos de uma sobrancelha para deixar ela na mesma linha que a outra, e isso não é o recomendado. No design de técnicas como esfumado e shadow, uma sobrancelha, um desenho deve estar exatamente como o outro. Como é um desenho mais certinho, que chama mais atenção, tem mais volume de cor, se você faz esse desenho assimétrico, você vai acentuar essas diferenças, esses defeitinhos. Em técnicas mais naturais, microblading, por exemplo, como eu trabalho, o desenho não precisa estar exatamente como o outro, o mais semelhante possível, obviamente, dentro do desenho natural. Por exemplo, às vezes a cliente chega até com a sobrancelha por fazer, ela tem uns pelinhos aqui abaixo assim, eu acabo nem tirando porque durante o procedimento eu posso aproveitar aqueles pelinhos. Dentro da técnica de shadow, por exemplo, esses pelinhos não fazem diferença nenhuma. Apesar de ter diferença, né, de rosto para rosto, de ossada, existem algumas regrinhas que nos auxiliam a fazer esse design e conferir se as medidas estão mais dentro do padrão aceitável, tá? Então a primeira medida eu já fiz aqui para deixar prontinho para mostrar para vocês. A primeira medida é como se você traçasse uma linha da abinha do nariz, passando pelos olhos e chega às sobrancelhas, como isso aqui, ó. Então, a abinha do nariz, início dos olhos, chega ao início da sobrancelha. A outra medida passa pela abinha do nariz, cantinho dos olhos e aí chegamos ao final da sobrancelha, tá? Uma linha meio diagonal. Então, a abinha do nariz, cantinho externo dos olhos, tenho aqui o meu canto externo. O arqueado é o que mais varia dentro de uma sobrancelha. Se ela for mais levantadinha, se ela for mais retinha. Dentro de uma regra geral, é como se passasse uma linha diagonal, como se você traçasse uma linha diagonal no centro dos olhos. E aí nós temos o ponto de arqueamento. Como eu falei para vocês, gente, isso varia muito, depende de cada pessoa, né? Da medida de um hemisfério do rosto para o outro, da ossada daquela pessoa, mas essas medidas nos auxiliam muito como uma referência, assim. Quando a gente faz assim numa folha de papel que não tem referência nenhuma, é um pouco mais difícil. Eu vou fazer aqui em mim para vocês conseguirem analisar melhor. Traçando a linha inicial da aba do nariz, cantinho interno dos olhos, traço uma linha do início. A abinha do nariz, cantinho externo dos olhos, traço uma linha do final.
cantinho do nariz, bem no centro dos olhos, traço o ponto de arqueamento. A partir daí eu faço a junção desses traços. Então venho do início até o arqueado. A partir daí desço em direção à cauda, de encontro à linha do final da sobrancelha. Faço a mesma coisa embaixo, mais rente possível aos pelos, fazer o mais rente possível aos pelos. Ó, dá uma viradinha aqui para vocês avaliarem bem. E aí vocês podem passar o dedo assim, ó, deixando essa linha mais fininha para que a sua cliente não se assuste com esse design. Deixar a linha bem fininha, que isso vai causar menos impacto nela. O design é uma das etapas mais complexas dentro do procedimento de micropigmentação. Então, perca tempo durante essa etapa. Avalie, analise, olhe sua cliente como um todo, a visão macro, né? Não fique tão preocupada só ali com as medidas. Olha para ela, olha para todo o rosto, olha com o cabelo solto, olha com os olhos abertos. É legal pedir para ela se sentar. Quando a gente está deitada, a musculatura relaxa. Se a pele for mais flácida, então coloque ela sentada de olhos abertos, que é a maneira como ela vai se ver e ser vista. Essas informações que eu passei para vocês aqui hoje, elas são como medidas universais para que nos auxiliem de maneira geral. Mas é óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, porque cada uma tem uma anatomia facial. E é importante que você leve isso em consideração para um resultado satisfatório. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixa um like, compartilha com os amigos para que o nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.